Oi, Zé Paz! Zé Paz. Boa noite, galera. Deixa eu só explicar que o Zé Paz é o cara que escolhe as músicas do começo do programa. Nosso editor. E ele arrasa. Hoje ele trouxe o Vini. Nem sei se o povo de casa conhece o Vini, né? Mas conhece ainda. Ainda tá famoso, Celso, Vini? Não, marcou uma época. Marcou uma época. Boa noite, Celso 20 Cardoso. anos atrás. Boa noite. 20 anos atrás também não é assim, Celso. Não, marcou uma época 20 anos atrás. Não foi há 20 anos. Por questão, parece que tô velha. Foi um pouco menos, uns 7 anos. Imagina. Boa noite, Flavio. Boa noite, da minha parte eu não desconheço. Você nem conhece o Vini? Isso é da época de vocês. Eu nasci depois. Então tá bom. Galera, o Gazeta Esportiva hoje tá muito bacana, tá muito especial. Eu espero que o final de semana de vocês tenha sido fantástico. Foi fantástico o seu final de semana, Celso? Trabalhando, né? Trabalhando é sempre fantástico. Trabalhando perto de mim é sempre bom, não é? Uma maravilha. E aí, Flávio, seu final de semana? Sempre espetacular, estamos vivos, estamos com ideias, estamos pensando, estamos vivendo o presente, isso é maravilhoso, nada pode ser melhor que isso. O Flávio trabalhou sábado, que nem eu, trabalhou domingo, mas estamos aqui. Graças a Deus. Tem que ser grato, porque nós somos parte de 1 milhão das pessoas que não morreu hoje, não é isso? Exatamente. Vocês ouviram isso? Todo dia morre 1 milhão ou toda semana morre 1 milhão Morre de pessoas? 250 mil pessoas, Por impactando 1 milhão de pessoas, todos os dias. Na verdade, elas não acordam, são pessoas que não acordam. É. E a gente acordou, e a gente está aqui, e o Gazeta Esportiva hoje é todo especial para você. Tem muito assunto legal, mas antes de ver como que o seu time se saiu nesse final de semana, dá uma olhadinha nessas dicas. O grande assunto desta última rodada do Campeonato Brasileiro é a demissão do técnico Fábio Carille. O ex-comandante do Corinthians não resistiu à goleada sofrida no jogo de ontem contra o Flamengo. Diante disso, o nosso repórter Jonas Campos está ao vivo no CT Joaquim Grava para saber como que vai ser o futuro do timão pós-Carille. Boa noite, Jonas Campos. Oi, Michele. Muito boa noite a você. Celso Cardoso, Flávio Prado, todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É isso, ó, segunda-feira, neste momento, ó, campos aqui do CT Joaquim Grava completamente desertos, mas agora há pouco a nova comissão técnica do Corinthians, pelo menos por enquanto, já comandou uma primeira atividade. O Corinthians comandado pelo técnico interino Diego Coelho, que estava na equipe sub-20 do clube, que já auxiliou também Osmar Loz e o próprio Jair Ventura em 2018 na equipe principal aqui mesmo do Corinthians. Coelho, ex-lateral direito, campeão paulista de 2003, campeão brasileiro de 2005, assume interinamente o Corinthians. Agora tudo calma aqui no CT Joaquim Grava, mas a segunda-feira foi bastante movimentada, com presença da diretoria, inúmeras reuniões que aconteceram aqui no CT Joaquim Grava, claro, muito em torno dessa reconfiguração aqui do Corinthians depois da demissão do técnico Fábio Carille. A equipe acabou goleada ontem no Maracanã por 4-1. Carille não resistiu, deixou o comando técnico do clube, acompanhado dos auxiliares Leandro Silva, o Cuca, o Fabinho também, o preparador físico Valmir Cruz e o analista de desempenho Denis Lupe. E aí, no meio da tarde, uma surpresa que eu já adianto para vocês: o Emerson Sheik, coordenador de futebol do Corinthians, entregou o cargo. Pois é, o Sheik se sentiu aí desprotegido pelos superiores da diretoria, entregou o cargo, não faz mais parte dessa gestão do Corinthians. O Emerson Sheik, que pendurou as chuteiras no ano passado, entrou como dirigente agora em 2019 e já deixa o cargo em meio a essa crise. O Wilson, que é gerente de futebol, segue no cargo, apesar de ser bastante contestado, mas o Corinthians em momento de reconfiguração total. Diego Coelho com a missão de já comandar o time quarta-feira agora contra o Fortaleza na Arena de Itaquera, 7h30. Ele já tem inclusive problemas para escalar o time. Daqui a pouco a gente traz detalhes sobre a situação da equipe do Corinthians, que trabalhou hoje de forma bastante intensa aqui, sob os olhares do novo comandante. E no sábado, Michele, amigos do Gazeta Esportiva, tem nada mais, nada menos do que clássico no Pacaembu contra o rival Palmeiras. O Corinthians, que não vence há 8 jogos, tentando se reabilitar contra o Fortaleza, e depois um derby no Pacaembu contra o rival Palmeiras. E claro que diante de tudo isso, o assunto principal por aqui, né, já que o Coelho assume interinamente, é quem será o novo técnico do Corinthians, talvez para 2020, talvez para agora, enfim, essa é a grande pergunta que está rondando aqui o CT Joaquim Grava, rondando o Parque São Jorge, e o nome preferido da diretoria até o momento é Thiago Nunes,
do Atlético Paranaense. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre essa situação do Coringão e esse possível novo treinador da equipe para 2020 ou quem sabe para esse ano mesmo. Michele. Valeu, Jonas Campos. Então, daqui a pouquinho o Jonas volta com mais informações, porque hoje o dia está tumultuado no Corinthians. Ô Celso Cardoso, boa noite de novo. Você vai falar grande noite pro povo. E eu já pergunto para você e pro Flávio Prado se, assim, eles demitiram o Carille, mas foi uma leva de demissões, teve mudanças até na assessoria de imprensa. Então, isso daí não dá uma balançada geral na equipe ou tem que fazer mesmo essa limpa? Bom, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Como é que é? O que o Sheik tinha a ver? Porque ele é dirigente. Não, o Sheik pediu demissão. Pediu demissão, mas ele já estava meio na corda bamba também. Ele pediu demissão porque ele foi ameaçado por torcida e tal, não se sentiu respaldado. E ele é Sheik. Ele é Sheik. Quando você não precisa de grana, é mais fácil, né, de não aguentar desaforo. Mas também nos bastidores havia, claro, um certo descontentamento com ele, que andava meio omisso na função. Né? Já está mais presente nessa ligação entre o clube e os jogadores, algo que o Alessandro fez muito bem por muito tempo, né? E o Sheik não conseguiu executar. Tanto que nos momentos de crise, eu não me lembro de ter visto nenhuma coletiva do Sheik falando sobre o momento corintiano. Não, acho que ele nunca deu entrevista. Pois é. Então faltou esse tipo de ação. Não deu, continua lá. Mas também não sei até quando, né? Existe esse risco também, porque na verdade, digamos que o Emerson Sheik se antecipou. Tanto a demissão do Sheik como do Wilson, ela já era, essas demissões já eram esperadas. Mas aí o Sheik acabou se antecipando e pedindo demissão. Bom, qual era a pergunta mesmo? Qual? Eu não fiz pergunta da enquete ainda. Então. Eu acho que. Eu entendo. Pergunta e não lembro o que perguntou, outro não lembro o que pergunta, foi a coisa. Eu perguntei a ele, depois ele falou. Sei lá o que tem nessa água. Se isso tumultua ainda mais a... Exato. A partir do momento que você resolve mudar uma filosofia, e me parece que o Corinthians resolveu mudar uma filosofia de mais de uma década, pelos nomes que estão sendo cogitados, tem que mudar tudo. Tem que mudar mesmo. Everything. E aí passa pela comissão técnica. Imaginam também que o Corinthians, embora não tenha anunciado ainda, já iniciou conversas. E ao iniciar conversas, tem a sinalização. Olha, só que se eu for, vou levar o meu auxiliar, o meu preparador físico, o meu isso, o meu aquilo. E o Corinthians já tomou a iniciativa de preparar o terreno para a chegada desses novos profissionais. Pois será que isso muda alguma coisa, rigorosamente? Porque o problema do Corinthians vai além do campo, né? O Corinthians tinha dificuldade de montar elenco, por falta de grana. O Corinthians tinha dificuldade de competir no mercado com o Flamengo, com o Palmeiras. Essa história do estádio, né? Que o dinheiro vai para o estádio, o Corinthians tem ótimas rendas, mas o dinheiro não vai para o futebol. E se você não tiver elenco, o Corinthians vai ser sempre, na melhor das hipóteses, o terceiro. Não tiver grana, então tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Corinthians, seja quem for o técnico. O futebol estava abaixo do nível esperado, sim, mas os jogadores não têm responsabilidade nenhuma, a direção não tem responsabilidade nenhuma, é tudo canalizado no técnico. Eu fico muito preocupado com isso quando você muda foco, sabe? Talvez o problema esteja muito mais interno no Corinthians. É isso que a gente vai ver agora. Gosto dos nomes que estão sendo anunciados, acho que o Thiago Nunes um grande nome, acho que é legal, é um cara que mudará realmente o perfil do time, mas eu não consigo imaginar onde é que um assessor de imprensa, um analista de desempenho, tem alguma coisa nesse... Para você, quem deveria ser o técnico do Corinthians? Se eles querem mudar de patamar, de plataforma, o Jorge Sampaoli. E você, Celso? Até escrevi no nosso blog lá. Mas no Sampaoli teria que pagar a multa de lá, pagar a multa daqui, muito dinheiro. Quem quer, né? E aí, Celso? Eu gostaria muito de ver Sampaoli sim num clube como o Corinthians, mas para mim vai ser Thiago Nunes, eu acho que a aposta é boa. Ele não deu o palpite provavelmente aqui no grupo dos blogueiros, porque ele sempre dá o palpite atrasado, Celso Cardoso. No último momento. Eu acho que o Celso, se o Sampaoli for para o Corinthians, pela paixão dupla, você vai se transformar em um cara suspeito de falar do Corinthians. Sem comentários. É muita paixão em seguida. E olha, lá no site gazetesportiva.com vai entrar uma enquete quem os blogueiros, né, Flávio Prado, Chico Lang, o Celso, eu, enfim, toda a turma, votaria como novo treinador do Corinthians. Hashtag Gazeta Esportiva para você também. Quem você gostaria que fosse o novo treinador do Corinthians? Mas este não é o tema da nossa enquete. Da nossa dupla de comentaristas, o tema de hoje da enquete, preste atenção. Com o Coelho no comando do Corinthians, vai
O Corinthians vai garantir vaga na Libertadores com o Coelho, né? Porque o Coelho fica aí contra o Fortaleza. Agora vai? Provavelmente sim, né? Provavelmente vai ficar o Coelho. Eu queria evitar o trocadilho, mas, né? Tirou um coelho da cartola, agora vai. Agora vai. Agora vai. E aí, Flávio, Eu vai? acho que não. Acho que não dá. O time entrou numa... Ele começou a perder muito e agora tem uma chance. O Flamengo ganha na Libertadores, porque aí ele abre a 7ª vaga. Aí 7º lugar, porque aí no meio desse 7º lugar está o Atlético Paranaense que já está classificado. Então quando ele teria que ficar abaixo de 8º, nono, isso eu acho que não. Mas se for, se der River, Pô, Flávio, eu acho muito difícil o Corinthians ficar entre os 6. Você sabe que você está falando da diretoria, eu não acho o elenco do Corinthians ruim. Eu não acho. Eu também não acho. Eu não acho. Poxa vida, Cássio, Fagner, Gil, Ralf. jogador de nível de seleção. Então a coisa é mais grave, né? Oi? Então a coisa é mais grave. Ué, Então, mas eu Fagner, acho conversar com os Rossi, jogadores. Ralf. a gente vai poder discutir mais sobre Pedrinho. isso, mas e eu fico muito à vontade que eu sempre defendi trabalho de treinador. Eu acho que o Carille cavou a própria sepultura. A cova. Eu acho que o Carille ele mostrou uma incompetência na gestão, porque veja só, ele é um técnico vencedor? É. Em 3 anos de trabalho conquistou 4 títulos. Mas era um time Ponto. de meninos, hein? Não, mas não é nem isso. É que as coisas deram mérito dele, mas as coisas deram certo. Muito rápido. Quando apareceu o primeiro problema, quando apareceu uma crise de fato, Ele jogou. ele não teve competência para gerir, ele foi incapaz de fazer um meia-culpa. Ele transferiu a responsabilidade para jogadores novos, para jogadores velhos, para a diretoria que não trouxe A, B, C ou D, e ele em nenhum momento assumiu a eu responsa. achei que ele colocava sempre no coletivo. Ele não tirou os jogadores. Não. Ele não tirou os jogadores. Não, Flávio, E olha, realmente eu não vi ele falar uma mentira nas entrevistas dele. Agora, se o jogador fica no mimimi e tira o pé, aí bem. é grave. Ele você não pode tirar o pé. Ele pode não você ter, tá defendendo ele a cabeça pode do não ter Corinthians. dito nenhuma mentira. E não disse. Mas ele não revelou a parte dele nesse processo. E ele tem culpa a partir do momento em que ele fala repete assim, o mesmo esquema, o mesmo Nós não estamos jogando esquema. bem, nós não estamos cumprindo. Mas a sim. gente treina, mas parece Mas que quando, não treina. mas quando ele meninos fala, sentiram a pressão. estou com Eles sentiram. Começou ali, hein? Eles sentiram. Senti. Eles Quando- Tudo bem, sentiram. mas aí você expõe os Ô, Flávio, meninos. Não, mas Ô, tá Flávio, vendo? É o que eu digo. não. Aí é que tá, o jogador, Fala assim, ó, os jogadores, esse eles são jogo muito... foi um pouco de- Eu acho que o cara ele mexeu com 2 coisas mimimi. Jogador. 2 coisas, jogadores e imprensa. Não, mas ele também teve Lembra que ele mimimi. começou a criar confusão com a Sabe imprensa? por quê? São Ô, Flávio, 2 alas extremamente mimimis do futebol. Você sabe quem a foi imprensa e os sincero? jogadores. Você sabe quem foi sincero nesse processo todo? Já que pegou o jogo com o Independente Del Valle como referência, foi quando ele criticou os meninos. O Andrés, o Corinthians tomou um baile. Tomou um baile taticamente. Sim. O time do Independente Del Valle tocou a bola, tudo bonito. O Corinthians é incapaz disso. Isso é culpa do treinador. Parecia que não Mas conhecia isso o não é a adversário. linha do Corinthians? Mas não é não, assim que Flávio. o Corinthians jogava? Sim. Não é isso que o Há Corinthians quanto queria? tempo- Não foi assim que o Corinthians ganhou o Campeonato Mas há Paulista, quanto tempo ele está no Brasileiro, Corinthians? 3 anos. Já era para ele também ter desenvolvido um repertório ofensivo. Você Maior. sabe E que ele tá deficiente Ele pediu nisso. vários jogadores específicos que não vieram. Ué, Wagner Love foi. Não sei se o Wagner lá foi pedido dele, mas ele pediu vários jogadores essenciais que não vieram. E aí é que tá. Você tem um número de jogadores, e eu concordo com vocês, de bom nível. Mas esses caras estavam preparados para fazer o que você pretendia para esse passo adiante? por que a teimosia de insistir com o Pedrinho pelo lado, se ele rende muito mais pelo meio? E a criatividade era um dos fatores que Você o acha Corinthians... que se o Pedrinho for pro meio, tá tudo resolvido? Eu acho que já melhora. Será? Se você Vamos ver. repete... Agora se tem a oportunidade de ver. Normalmente, quando a gente fala assim, tal jogador não foi em tal lugar, troca o técnico e o cara faz a mesma coisa. Porque o jogador não mostra a capacidade para fazer aquilo. Se acha que se ele tivesse essa arma, se o Pedrinho fosse essa arma, ele não usaria? Não, Por que não usaria? Mas eu confesso, e olha, fico muito à vontade, eu elogiei o Carille. Ele ficou devendo, Flávio. Ficou devendo tá. e não teve a humildade de assumir os próprios erros, a própria incapacidade de fazer esse time jogar. Mas eu A gente também vai não entrar sei na se mesma o time coisa não queria jogar ou se o que... Ele chegou a falar, gente, na semana passada, na sexta-feira, que o que ele passava, a equipe não fazia. Isso. Ele falou, Isso. a gente treina, Parece que a gente não treina. Parece que a gente não treina. Isso. Então, assim, eu não sei até que ponto... Será que está fazendo o treinamento correto? Uma outra Tava. crítica ao Carille... Não Vai, correr vai, contra o manda a CSA cama é falta. dele. Não correr contra o CSA é falta de treinamento. Mas tudo bem. Não mas correu. então você- O time não corria, Mas, corria Flávio, para não chegar. Isso é circunstância de isso um é jogo. treino. Pega Tá o bom. Palmeiras como Contra o referência. CSA. Então vamos pegar uma referência Palmeiras contra o Santos também. Era uma nulidade. Não jogou absolutamente nada. Às vezes acontece. É simples. Quarta-feira tem o jogo com Fortaleza. Vamos ver. O Corinthians, se sair correndo, voando,
Aí você já sabe. É mágica do Coelho. O Coelho é um jovem treinador, ele tá pegando o pessoal do sub-20. Ex-jogador. Ele não é melhor do que o Carille, a gente concorda com isso, pode até vir a ser, mas não é. Boleiro. Se o time do Corinthians sair voando contra o Fortaleza e o Palmeiras, não tinha nada de errado. A gente já sabe. Coelho, a gente já sabe tudo. Coelho é rapidinho, pode ser uma influência. Ó, seguinte, então, ó, a pergunta que a gente fez, o Coelho agora, vai fazer o Corinthians, com o Coelho no comando, o Corinthians vai garantir uma vaga na Libertadores? Sim ou não? Eu acho que sim. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva, que a gente vai colocar o seu comentário, como já estamos fazendo aqui, né? Nossa equipe é muito eficiente, ao vivo durante o programa. E o WhatsApp, 99479-1633. Tá suja a minha telinha. 99479-1633. Grava com o celular deitado e a gente coloca o vídeo também no programa. Beleza? Bom, vamos agora conferir como que foi a tragédia alvinegra ontem no Maracanã. Vamos passar? Não, vamos conferir. O Corinthians começou o jogo contra o Flamengo com uma boa oportunidade de sair na frente do marcador. Primeiro foi Gustavo que cabeceou para a defesa de Diego Alves e depois Ramiro chutou com perigo. Aos 42 minutos, o juiz viu o pênalti de Cássio em Arrascaeta. Bruno Henrique foi para a cobrança e o goleiro corintiano defendeu, mas no rebote, o próprio Bruno Henrique inaugurou o marcador. Um minuto depois, o rápido atacante do Flamengo fez mais um após linda jogada de Gerson. No segundo tempo, o passeio rubro-negro continuou e Bruno Henrique fez mais um, o terceiro do Flamengo e o terceiro dele no jogo. Matheus Vital usou a cabeça e fez o gol de honra dos paulistas. Ainda teve tempo para Vitinho soltar uma bomba e fazer mais um pro Mengão. Final, Flamengo 4, Corinthians 1. Comunicar a todos aí, a torcida corintiana principalmente. O Carille não é mais treinador do Corinthians. Não era o que todos desejavam, mas infelizmente o futebol tem coisas e alguns fatos que aconteceram ultimamente, a gente teve que tomar essa decisão. Vai ficar pouca gente. No nome não vou falar para especular. O que eu falar aqui, do mesmo jeito que eu falar não, que sim, vai sair 3, 4, 10 nomes amanhã. Então, vamos tentar fazer o treinador o mais rápido possível, mas sabendo que para este ano aqui já é difícil. Mas vamos tentar. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, né? Tem mais Corinthians depois, mas posso adiantar que alguns nomes estão sendo cogitados. O Thiago Nunes é o nome da vez, é o principal nome. Fala-se em Renato Gaúcho também. Ah, duvido que ele saia do Grêmio para ir pro Corinthians. O Thiago é bom repente. dizer que tem contrato com o Atlético só até o final do ano. Até 8 de dezembro, Quer mais dizer, precisamente. É um nome, se ele acertar com o Thiago já pode começar a montar o time, porque isso é importante. Principalmente se o Corinthians for para a pré-Libertadores, não dá tempo de se apresentar em janeiro. E o Petralha, que é muito próximo de você, estava internado, já deixou o hospital, já chamou até o Thiago Nunes para conversar hoje. Hoje o Thiago tem A ideia do Atlético é renovar. A questão é que o que ele está pedindo, o Atlético Paranaense não estaria disposto a pagar. Não paga. O Atlético tem um teto. E aí o Corinthians está disposto a pagar. Então, para ele, de repente, pode ser... Dá jogo. Ele sai do Atlético Paranaense por cima, campeão da Copa do Brasil, ganhou campeão da Copa Sul-Americana. Melhora muito o salário dele. E vai vem pro time que com todo repercussão, o respeito que merece o Atlético Paranaense, que é um time que tem um belo planejamento, mas dirigir o Corinthians pro bem e pro mal. É um passo para a seleção brasileira, é isso, gente. Não tem que falar nada. Corinthians é o salto pro mundo. Ué, o Tite não era técnico do Corinthians? O Jair Ventura também, o último trabalho no Corinthians e não arrumou mais nada. Mas aí é incompetente. Depende, né? O Jair Ventura é incompetente, mas comportamento. Os últimos técnicos da seleção, o Mano e o eram do Corinthians. Então, não, o Thiago eu acho que seria uma evolução vir para São Paulo. Até o Petralha sabe disso, é óbvio. E ele tem essa limitação, acho que é um nome muito bom, mas assim, é muito importante, porque você fala que amanhã vai ter uma posição, né, do Thiago. Sim ou não. Se ele disser sim, ele não vai abandonar o trabalho no Atlético Paranaense. Não há necessidade disso.
continua trabalhando, mas já começa a planejar o Corinthians. Mas aí não prejudica, vai fazer igual o Cuca fez, aquilo lá de chegar Como um mês assim? depois? Não, ficaria já não. planejando, segue trabalhando lá no Atlético, Isso mas é já normal planejando. na Europa. O Guardiola, por que exemplo, péssimo. assinou 6 meses Mas antes não com tem- o não tem- Bayern. porque agora é só planejamento mesmo. Ó, Não dá. esse jogador Você tem me que cumprir interessa, contrato. minha comissão é essa, vou ter essa. É começar a montar o sisteminha todo. isso né? na Europa é muito comum. O Guardiola assinou com o Bayern de Munique, por exemplo, 6 meses antes. Normal, faz parte. Quer dizer, ele vai lá, cumpre o papel dele com o Atlético Paranaense e depois assume Ou o o Petralha Corinthians. libera também. Pode acontecer. Duvido. Tão pouco mas- tempo o Petralha libera pro Porque Coringão. o Atlético, ele... Se bem que eu prefiro o Luxemburgo, Ele tá? já está resolvido, né? O Atlético, ele não... É. Ele já vai chegar numa posição intermediária, já está Já tem classificado vaga para Libertadores Pode ser até garantida. Eu acho que para O- levantar defunto é o Vanderlei Ó, Luxemburgo. Não que o Corinthians seja um o defunto. Thiago Nunes me agrada muito. Dos times que me encantaram do ponto de vista tático, né? O português, o Sampaoli. Ah, para. Essa é verdade. Vê, olha que o Flamengo está jogando. Meu Deus do céu, como não encanta Não, taticamente. o Flamengo sim. o Flamengo, o o português Sampaoli. tem um Dream Team, Não, né? não importa. Time O dos Abel não sonhos, rendeu. ó. O que tem é o seguinte... E o Thiago Nunes no Atlético Então, Paranaense. o que pega é o seguinte, Né? o Sampaoli e o Jorge Jesus não sentiriam peso do Corinthians. Não. O Thiago talvez, a gente não sabe. é Corinthians. Porque Como seria- aconteceu com o exato, Roger no Palmeiras. Exato, pode acontecer isso. O São Paulo seria um tiro mais certeiro. Ele vai chegar à vontade, ele é um técnico mundial. Por isso que eu falei em São Paulo. Não sei. Eu acho que para não sentir esse peso e dar um jeito nessa galera é o Luxemburgo. Eu gosto. Não foi fácil, mas o Palmeiras fez a parte dele nesse final de semana e passou pelo Ceará. O Verdão segue na caça do líder do Flamengo. Com o adversário bem posicionado na defesa, o Palmeiras teve que ter paciência para encontrar espaço para atacar. A válvula de escape foi justamente com o Mike. Em um de seus avanços pela ponta, o camisa 12 recebeu de Bruno Henrique, cruzou para trás, a zaga afastou, mas Zé Rafael aproveitou a sobra para fazer 1-0 Verdão. Vitor Hugo quase pôs tudo a perder ao cometer pênalti em Chico. Na cobrança de Bergson, no entanto, o Everton voou no canto direito para salvar o Verdão. Pouco depois, Valdo subiu completamente sozinho, cabeceou firme, mas perdeu uma chance incrível. No segundo tempo, a torcida voltou a gritar gol na cabeçada de Gustavo Gomes, mas o lance foi anulado por impedimento. O Ceará queria mesmo complicar. Neste lance, Felipe Bachola chutou no ângulo de Everton, mas o goleiro fez uma defesa espetacular. O jogo esquentou de vez quando Gustavo Gomes cabeceou no travessão. O Ceará respondeu rápido e o empate só não saiu porque o Everton fez milagre neste chute a queima-roupa de Samuel Xavier. Nos acréscimos, o Everton se esticou todo para espalmar o chute de Leandro Carvalho e garantir a vitória do Verdão. Com 1-0 garantido por o Everton, o Palmeiras chegou à terceira vitória e ao sexto jogo seguido sem perder. Com Mano Menezes, em 14 jogos, já foram 10 resultados positivos. Assim, o Verdão segue em perseguição ao Flamengo e na esperança de ser campeão. Nós precisamos quase gabaritar nossa prova, nós sabemos disso. No início do ano eu li algumas referências diferentes para o verde, mas eu continuo achando que verde é a cor da esperança. Eu só dar uma informaçãozinha exclusiva aqui, o nosso Thiago Salazar, nosso repórter do site gazetesportiva.com. Aliás, se você quiser saber tudo o que está acontecendo mesmo no Corinthians, você tem que acessar o site gazetesportiva.com, porque sai primeiro lá e depois nos outros veículos. E no gazetesportiva.com tem uma coisa, não sai especulação, só sai notícia apurada, checada, rechecada. Por isso que eles são chatos, os nossos repórteres do site, porque eles ficam checando tudo. Então é o seguinte, o Thiago Nunes vai ter uma reunião com a diretoria hoje à noite. A decisão não sai hoje e mesmo que decida não ficar no Atlético, ele vai cumprir o contrato até 8 de dezembro, tá? E outra falou isso informação ontem, inclusive. apurada, o Sampaoli não vai para o Corinthians. Não vai para o Corinthians e ele sequer é cogitado pela diretoria corintiana, ok? Segue o jogo, Celso. Então, vamos lá. Palmeiras está no encalço do Flamengo, está fazendo a parte dele. Está vencendo os jogos. Está convencendo? Não. Não está convencendo. Ontem não, O Everton sábado vai ganhar com o melhor técnico, o melhor goleiro do ano. Sufoco.
Nossa Senhora. Teve gol anulado pelo VAR, teve pênalti defendido pelo Everton, e era contra o Ceará e jogando em casa. Então, o Palmeiras está ali, está na batalha, está fazendo. Isso é o que me faz valorizar, por exemplo, o trabalho que faz, com todo respeito ao Mano também, que é um técnico que eu sempre admirei. Mas olha, Flávio, eu acho que há uma mudança no patamar do futebol brasileiro, uma mudança na maneira de ver o futebol brasileiro. Chegada de treinadores como Sampaoli, como o Jesus, o São Paulo contratar o Fernando Diniz, o Corinthians de repente buscar o Thiago Nunes, tudo isso mostra que as pessoas cansaram dessa coisa do futebol de resultado, vamos fechar aqui atrás, jogar por uma bola. Eu acho que é modinha. É que o Jesus ganhou. Se ele ganhar, se ele perder, aí quando perder o título, perder com o retranqueiro, volta todo mundo para retranca. Teve uma fase que os retranqueiros ganhavam, agora ganhou um que é modinha. Eu acho que mais, pelo menos vamos ter um ano legal, com bastante gente atacando. Bom, em Chapecó, o São Paulo de Fernando Diniz não tomou conhecimento do time local e voltou para casa com 3 pontinhos e um ótimo resultado. O São Paulo precisou de só 6 minutinhos para fazer 1-0 na Chapecoense, lá na Arena Condá. O Daniel Alves levantou e o Bruno Alves foi para a rede 1-0 tricolor. A Chape bem que tentou empatar na mesma moeda, mas a cabeçada do Everaldo foi para fora. Aí o Antony, que estava tranquilão de boas, sozinho avançou e com toda a calma do mundo passou pro Vitor Bueno tirar o Douglas e o Tiepo e marcar. São Paulo 2, Chapecoense 0. No segundo tempo, o Reinaldo bateu com força, mas a bola pegou na rede pelo lado de fora. O Tietê bateu colocado, mas também errou. A Chape tentou uma reação com a cabeçada do Douglas, mas o Volpe estava lá para pegar. E o Renato carimbou a trave. Aí, o Volpe pegou a cabeçada do Rafael Pereira e no contra-ataque o Antony saiu do campo de defesa, avançou bonito para fazer o terceiro, um golaço. São Paulo 3, Chapecoense 0. Meus companheiros também sabem o tanto que eu precisava desse gol. É um momento de muito alívio para mim, mas a gente não pode se contentar com essa vitória, sendo que tem outro jogo. Mudança de postura e o mais importante é que os jogadores também não saíram totalmente satisfeitos com o jogo de hoje. A gente podia ter feito melhor, a gente sabe que a gente podia ter cedido chance de gol para o Chapecoense, como a gente cedeu no segundo tempo. Então é aproveitar o resultado, a equipe de fato jogou bem e melhorar porque a gente tem muita coisa para crescer. Muito bom! E olha, na Vila Belmiro o ataque santista funcionou e o Peixe atropelou o Botafogo. No início, o jogo de um time só. O Santos, embalado, precisou de apenas 12 minutinhos para abrir 2-0. Com Eduardo Sacho, oportunista após a cobrança de escanteio. E com ele, Marinho, que limpou a marcação e de perna esquerda soltou um quase mini-míssel aleatório para sair para o abraço cheio de estilo na comemoração. Mas o Botafogo, até então inofensivo, começou a aparecer nas bolas paradas. E no vacilo da defesa, Igor Cássio converteu de cabeça. E o primeiro tempo terminou movimentado, com os 2 goleiros trabalhando, mas com o 2-1 mantido no placar. Na segunda etapa, olha só o Gatito Fernandes salvando o Botafogo. Mas o que ele não esperava era a aparição do baixinho Soteldo, que roubou a cena, iniciando e terminando o contra-ataque dos 3-1. E fechando a conta em grande estilo com essa pintura. – 4-1, que até poderia ser mais. Assim como os rivais na briga pelo título, o Santos fez a lição de casa, chegou a 58 pontos e segue consolidado na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, a 5 pontinhos do vice-líder Palmeiras e a 13 do primeiro colocado Flamengo. Estoy muy feliz de lo que hizo el equipo hasta ahora en 11 meses, no solamente por los puntos, sino porque la campaña con un grupo de jugadores nuevos, jóvenes, que nos dio la posibilidad de estar siempre
primero, segundo, tercero en el año, nos entusiasmó. Partido como el de hoy, que en realidad emocionan porque el equipo puede haber hecho 5 o 6 goles, no, fue muy superior al rival y tuvo muchas chances y no baja nunca o no cede nunca el ataque por nada. O campeonato rolando, a gente está toda também na escolha dos melhores do Brasil no ano para a 16ª edição do Troféu Mesa Redonda, imperdível. Vá lá, vote, o seu voto é fundamental para a gente. E a Lux Color, essa empresa maravilhosa, está mais uma vez conosco no Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. Tá chegando, contagem regressiva. Olha só, o que chegou mesmo é o nosso giro de notícias. Vem com a gente. Final de semana de títulos mundiais. No Japão, a África do Sul faturou o tricampeonato da Copa do Mundo de Rugby ao bater a Inglaterra Legal mesmo, verdade. por 32-12 na grande final disputada sábado em Yokohama. A gente lembra do negócio do Mandela. Né? A taça foi levantada por Sia Colise, primeiro negro a usar a faixa de capitão na seleção sul-africana, um feito importante num país com a história marcada pelo racismo e pelo apartheid. Olha que beleza. Muito legal. Todos misturados. Maravilhoso. Tal. Mais uma colaboração do maior ser humano que eu conheci, chamado Nelson Mandela. Pessoalmente? Não, infelizmente não. Mas o que viveu Você com a gente viu? são dois. Sabe que uma das Chico minhas, Xavier e Nelson Mandela. Uma das minhas experiências jornalísticas mais marcantes foi eu cobrir a presença dele no Brasil, isso lá no começo dos anos 90, e ele fez um discurso e eu reproduzi parte do discurso ao vivo. Você estava perto dele? Eu me arrepio só de lembrar. Não, maravilha. E aí, ao reproduzir o discurso dele, que tinha muito a ver com coisas que eu acreditava, eu passei o boletim na rádio na época totalmente arrepiado. Arrepio que se... De lembrar, de lembrar. E Pelé, Bom, né, o terceiro. Nos Estados Unidos, o inglês Lewis Hamilton ficou em segundo no Grande Prêmio de Austin e garantiu assim o hexacampeonato da Fórmula 1 com 2 corridas de antecedência. O título confirma uma temporada marcada pela regularidade e pela superioridade da equipe Mercedes em relação às concorrentes. Hamilton agora está a apenas um campeonato de igualar o recorde do alemão Michael Schumacher, 7 vezes campeão da categoria. E falando em Schumacher, olha essa notícia, gente. Segundo o jornal francês Le Parisien, o ex-piloto passou por um tratamento experimental com células-tronco na última terça-feira em Paris. Está consciente e pode ser liberado já nesta quarta-feira. Oficialmente, não se sabe qual é o estado de saúde do Schumacher desde que ele sofreu o acidente de esqui em 2013. A família mantém as 7 chaves, né? As informações muito bem, sobre... acho que não tem que expor mesmo. Mas o fato Espero de que seja repente, verdade. ele sair, estar consciente... Imagina o que é para a humanidade, né? Sim. Porque Nossa seria... Senhora. E é importante citar o Hamilton, campeão, um cara espetacular. Maravilhoso. E ele está incomodado com a Fórmula 1 porque ela não se preocupa com a natureza, o meio ambiente. Com o meio ambiente. Ele fala que não ajuda e ele é vegano, abriu uma rede de sanduíches veganos. Ele está muito incomodado com isso, chegou a falar até em parar de correr porque ele não concorda com a metodologia da Fórmula 1. Esse é outro cara que nos orgulha bastante. Não pare, Hamilton. Use a Fórmula 1 e a sua força e a sua voz para continuar na sua batalha e conscientizando as pessoas. E não é só no Brasil, não, que técnico perde emprego, viu, Celso Cardoso? Viu, Flávio Prado? Não há nada que não possa piorar. Após a goleada, o Bayern de Munique dispensou o Niko Kovac após a surra de sábado diante do Eintracht Frankfurt. 5-1, fora o show. O português José Mourinho e o italiano Massimiliano Allegri são os mais cotados para o posto. 1 ano e meio de trabalho. Uau, você defende 50 anos de trabalho? Ele já chegou muito contestado, né? Cara, de pós-Guardiola é duro, hein? Estou aprendendo com a gente. Uma coisa... Bom, falam que é só aqui. Você tá vendo? Vocês dois, vocês são paga-pau de tudo que é estrangeiro. Então, não é tão assim. E você é uma defensora cega do que vivemos no Brasil. Nós apenas alertamos para algo que pode ser melhorado aqui, que é ruim. Só isso. Tem que ter uma referência lá de fora. Vou sair de perto, vou ficar de pé aqui, ó. O Santos já trabalha visando a sequência do Brasileirão, de olho nos próximos adversários. A principal preocupação do elenco santista está no banco de reservas. Nos últimos 3 jogos, o Santos beliscou um ponto no clássico fora de casa e passou por cima de seus adversários na Vila Belmiro.
Consolidado no 3º lugar do Brasileirão, agora o Peixe passará um tempo viajando. Com Vitor Ferraz e Alisson de volta, quarto o Alvinegro encara o Avaí na ressacada e sábado pega o Goiás no Serra Dourada. Eu acredito que vai ser dois jogos bem difíceis, né? Porque se trata de Campeonato Brasileiro, um campeonato mais difícil do mundo. A gente vai ter aí mais 2 treinos aí para aprimorar ainda mais as coisas, para que a gente possa na quarta-feira aí fazer um grande jogo. Aqui no Santos está todo mundo contente com a campanha do time no Campeonato Brasileiro. E é por isso que a preocupação agora é se Jorge Sampaoli vai realmente ficar para 2020. E se depender de parar... Se eu tivesse esse poder e eu tivesse com essa caneta na mão, com certeza eu já tinha colocado para ele assinar e ficar aqui com a gente, porque se trata de um grande treinador, né? A gente sabe do trabalho que ele vem fazendo aqui no Santos e por onde passou, e não é à toa que é considerado um dos melhores treinadores do mundo. Torcer, muita gente torce, mas o imbróglio é grande. Sampaoli tem contrato até o fim do ano que vem e o documento previu uma multa rescisória de 10 milhões de reais. O problema é que ninguém sabe ao certo se ela foi ou não retirada do papel. La verdad que estoy totalmente enfocado en ahora. Espero después de este viaje, que hay una semana larga, a ver qué determina el club y qué intereses tiene de cara al futuro. Y si yo tengo la posibilidad de sentirme cómodo con el proyecto del año próximo. Sampaoli está com o pé atrás no Santos pela perspectiva pouco animadora de reforços para 2020 e até a demissão de Fábio Carille no Corinthians serve de exemplo para o gringo. Es un caso más de un colega que queda dimitido, que la verdad que a mí como entrenador me amarga porque mañana me tocará a mí seguramente a este ritmo y con esta particularidad de que nosotros somos descartables todo el tiempo. Tengo que ser también responsable en mis decisiones porque si no duro 4 partidos. Y todo eso se termina muy rápido. Nadie tiene memoria. En el fútbol nadie tiene memoria. Olha, podem falar o que for, vocês têm uma má vontade, uma baita de uma má vontade com o Sampaoli, mas ele foi extremamente corrigido. Vem cá, se o elenco do Corinthians não entendia o que o Carille falava, e o Carille fala bem, fala português, imagina o Sampaoli. A gente põe legenda. E imagina o elenco do Corinthians, não ia entender nada do que o São Paulo fala. O futebol tem uma linguagem universal. Tem uma linguagem universal enfim, mas ele nem foi cotado. Né, não foi. A gente estava especulando sobre isso, mas não foi cotado. Bom, ok que o diretor está gritando aqui na minha orelha, eu vou tirar o diretor desta orelha, vou passar para esta orelha para as duas ficarem prejudicadas igualmente. Além da primeira vitória fora de casa, o jogo do São Paulo contra a Chapecoense também ficou marcado pelo retorno de um jogador que chegou a ser considerado carta fora do baralho. O Garrafa conta essa história pra gente. A vitória contra a Chape não foi importante apenas para o São Paulo. Ela também marcou o retorno de Jusilei ao tricolor. Afastado na época em que o técnico por aqui era Cuca, Jusilei teve que amargar um jejum de 6 meses, acreditem, sem disputar uma única partida oficial. E voltar a fazer o que mais gosta é motivo de agradecimento. Tá com bastante saudade e nessa volta aqui eu acredito que seja propósito, né? A gente às vezes não entende os propósitos da nossa vida, mas eu entendo, eu sei que Deus tem o melhor para mim. Para Jusilei, o técnico Fernando Diniz, recém-chegado ao clube, foi o principal responsável nesse retorno ao tricolor. Se não fosse talvez o Diniz também poderia estar aqui, né? Porque se ele fala que não queria o Jusilei, seria mais um imbróglio, mais uma confusão. Os 6 meses sem jogar e o fato de estar treinando em separado do grupo deixou mágoas. Apesar disso, Jusilei preferiu não apontar culpados nesse episódio. Eu sei de uma coisa, eu fui afastado injustamente pelo fato de eu não ser um cara baladeiro, de eu não ser um cara que chega atrasado. Geralmente você faz uma cagada no clube e você é afastado. Mas esse aqui não foi o meu caso, mas eu daqui para frente agora, página virada. Quanto ao time, volta a campo na próxima quinta-feira à noite contra o Fluminense no estádio do Morumbi. Para essa partida, a boa notícia pode ser Pablo. O jogador está treinando normalmente e até deve ser relacionado. Igor Gomes, suspenso, fica de fora. Lisiero e também Daniel Alves estão no departamento médico e são dúvidas para essa partida.
Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Bom, a gente volta a fazer contato com o CT Joaquim Grava para saber as novidades do Corinthians. E aí, Jonas? Oi, Michele, é isso, voltamos ao vivo do CT Joaquim Grava, que agora à tarde teve o primeiro treino pós-demissão do técnico Fábio Carille, né? Como a gente já trouxe algumas informações no Gazeta Esportiva desta segunda-feira. Diego Coelho e sua comissão assumiram aqui o comando técnico do Timão e hoje uma atividade já com a cara do novo treinador que estava no Sub-20 do Corinthians, agora assume a equipe principal do clube. O Coelho bastante intenso nas atividades, gritando bastante com aqueles jogadores que não atuaram os 90 minutos contra o Flamengo, né? Os titulares ficaram na academia, utilizando também muitos jogadores do próprio Sub-20 para compor a atividade de hoje. O Diego Coelho, que vai comandar o Corinthians, como eu já disse, contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, 7h30 da noite, na Arena de Itaquera, o próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro, e provavelmente no sábado contra o Palmeiras, clássico no Pacaembu, às 7 da noite. Provavelmente, porque vai saber, né, Michele? Será que o Corinthians até lá terá um novo treinador, o substituto de Fábio Carille? O Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, neste momento, é o preferido da diretoria, viu, Michele? Beleza, Jonas Campos. Celso Cardoso. Ô Jonas, boa noite. Bom, a expectativa, obviamente, caso o Thiago Nunes aceite, é dele assumir no ano que vem, ou pelo menos até terminar o Campeonato Brasileiro. Como é que fica a expectativa em termos de conquista da Libertadores neste caso? O Coelho permanece à frente até o final do Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores é considerada uma prioridade, ou o Corinthians entende que a prioridade mesmo é fechar com o treinador para o ano que vem? Olha, Celso, a prioridade do Corinthians, claro, é a Libertadores, mas é principalmente neste momento ser assertivo na contratação desse novo técnico. Trazer um nome de fora, mas que não seja o cara com o perfil para assumir o Corinthians em 2020, não interessa em nada a diretoria corintiana, por isso, não é à toa, optou por uma solução mais caseira, né, trazendo o Coelho do Sub-20 para assumir a equipe principal. Thiago Nunes é o nome do momento e o Corinthians tem sim o desejo de já ter o Thiago Nunes agora, na reta final do Campeonato Brasileiro. Claro, esse primeiro jogo contra o Fortaleza já é certo que o Coelho vai comandar o Corinthians, mas ainda existe a expectativa do Corinthians conseguir fechar com o Thiago Nunes para essa reta final de Campeonato Brasileiro. É difícil, o próprio Thiago Nunes já manifestou que deseja cumprir o seu contrato no Atlético Paranaense até o final, contrato este que vai até o dia 8 de dezembro, mas essa semana será decisiva porque o Thiago Nunes, que tem esse contrato até o fim do ano, deve conversar com a diretoria do Atlético Paranaense para discutir renovação. Se essas conversas, que inclusive já foram iniciadas, mas ainda não de forma muito intensa, não avançarem, o Thiago pode começar a ouvir outro clube e aí, quem sabe, uma vinda para o Corinthians. É difícil, a tendência é que o Corinthians foque no Thiago Nunes para 2020. Claro, o desejo seria tê-lo agora para conseguir essa vaga na Libertadores, mas a expectativa mesmo é de que o Corinthians fique com o Coelho e tente essa vaga na Libertadores. Está cada vez mais difícil, né? A equipe na 8ª colocação com 45 pontos, caindo bastante na tabela de classificação nas últimas rodadas. A expectativa é de que o Corinthians tente essa vaga na Liberta sob o comando do Coelho neste momento, mas as conversas com o Thiago Nunes continuam. Celso, Michele e Flávio Prado. Ô Jonas, o Flávio quer fazer uma pergunta para você. Sim, o nome do Thiago Nunes está aí porque é um nome da moda ou o Corinthians realmente vai mudar o perfil? O Thiago não tem nada a ver com o estilo do Tite, nem do Mano, nem do Carille, é um estilo totalmente diferente, ele gosta de agredir, de marcar lá na frente. Poucos técnicos no Brasil fazem isso, São Paulo faz, Jesus faz, Fernando Diniz faz, mas é pouca gente que faz isso. O técnico é um novo perfil ou é apenas um nome da moda e de repente não dá com o Thiago Nunes e traz o Odair Helman que defende?
Flávio, de fato é um nome da moda, tanto é que vem sendo bastante assediado, né, por alguns clubes, o Thiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense, mas aqui no Corinthians, pelas críticas recentes ao time que era comandado pelo Fábio Carille, existe essa necessidade de mudar de filosofia, né? Claro, o elenco do Corinthians, na minha humilde opinião, é um problema no momento, a qualidade do elenco, mas essa mudança de filosofia tem sido bastante falada por aqui. E nesse caso, para mudar uma filosofia de 10 anos, né, começou com Mano Menezes, 11 títulos nesse período, de Mano Menezes, Tite, o Fábio Carille ganhando muitos títulos por aqui, vem agora essa situação, por conta das críticas, de mudança de filosofia. Obviamente, é um nome da moda, mas soma-se a isso essa necessidade, para muitos da diretoria corintiana, de mudança de filosofia, já que, para alguns, haveria um desgaste dessa filosofia que foi bastante vitoriosa desde os tempos de Mano Menezes, que assumiu o Corinthians lá em 2008. Flávio. Obrigada, Jonas Campos. Bom descanso para você. Você viu? O Jonas começou de dia aqui no Gazeta Esportiva, agora já está de noitão lá no Corinthians. Ainda bem que está um calor gostoso aqui em São Paulo. Bom descanso, viu, pai do Martim? Olha, a gente vai falar do Palmeiras ainda? De novo? Palmeiras venceu mais uma, hein? Segue na perseguição ao líder Flamengo, mas não vai dar, gente, não vai dar. Mas começou a semana com uma notícia nada agradável do STJD. Veja com o Gavini. O Palmeiras terá um desfalque importante na reta final do Campeonato Brasileiro. O volante Felipe Melo foi julgado nesta segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e foi punido com 5 jogos de suspensão por conta dos gestos obscenos que fez para a torcida do Santos no clássico disputado entre as duas equipes no mês passado na Vila Belmiro. O departamento jurídico do Palmeiras vai recorrer da decisão, que se não for mudada, deixará o volante de fora dos jogos contra Vasco, Corinthians, Bahia, Fluminense e Grêmio. Além de Felipe Melo, o atacante William também foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa da expulsão no clássico contra o Santos. Mas o atacante pegou pena mínima, apenas uma partida que já foi cumprida, então ele está liberado e estará à disposição do técnico Mano Menezes na partida contra o Vasco da Gama na quarta-feira. Da Academia de Futebol na Barra Funda, Fernando Gavini. A punição... Palhaçada, 5 jogos. Nossa, é ridículo. É muito. Isso vai recorrer e vai ter efeito suspensivo e diminuir a pena. Eles fazem isso para aparecer. Aí eles aparecem 2, 3 vezes. Converte em cesta básica. Um negócio fora. Não, pode até pegar 2 jogos, uma coisa razoável. Foi uma coisa fora do jogo, ele devolveu aquilo que ele estava sendo ofendido. Isso é ridículo. 5 jogos é ridículo, não foi? E outra, se não tivesse uma câmera de WhatsApp ali... É Felipe Melo, eles querem aparecer em cima do cara. É isso. Ele não bateu, não arrancou o olho de ninguém. Não, a punição eu acho que ela cabe sim. Então faz 5 parte jogos? Não, 5 aí é uma questão de você mensurar se é justo ou se não é porque justo. Mas um jogador de futebol tem que ter consciência de que ele também não pode. Pode causar uma tragédia se não tiver a cabeça no lugar. Se você faz um gesto obsceno para o torcedor, xingado e fica eu acho quieto. que você tem que abstrair, Flávio. Você não tem que responder. O cachorro te morde, você vai morder o cachorro? Não sei. Depende, tem hora que o cachorro te avança em você, você tem que fazer alguma coisa. O jogador tem que ter equilíbrio emocional. Não acho engraçado. Vocês falam tanto de inteligência emocional, aí defende um comportamento exacerbado. Mas é porque eu preciso fazer o curso também. Jogador não ganha para ser ofendido. Mas o fato de você ser uma pessoa... Faltou inteligência emocional. Não significa, não acho. Eu não acho, eu acho que ele é um cara intenso. E não acho que tá descendo pro vestiário fazer um gesto... para com isso, não tava no jogo. Existem agressões ele não tava no campo incitando a torcida. Ele dá nome pra esses caras do STJD que ninguém sabe. Uma coisa ele tá no campo e incitar a torcida de forma agressiva. Outra coisa ele tá saindo, ninguém tá vendo lá, só o Joezinho que gritou ele fez um palavrãozinho ali. Bom... Vídeos de WhatsApp. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Acho que com o Coelho pode ser sim que vá para a Libertadores, além de ser o modo mais econômico também do Corinthians pagar um técnico, sem precisar ser medalhão. Thomas do Morumbi. Boa noite, Flávio Prado, Celso Cardoso e Michele. O técnico ideal para o Corinthians seria Vanderlei Luxemburgo. Eu apostaria no professor. Abraço, Flávio, Zona Leste. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Com o Coelho no comando, não vai dar Libertadores. César de Guarulhos. Vai, Corinthians. Tá no limite, o diretor falou, galera sem camisa, todo mundo no calor aqui em São Paulo. A gente perguntou se com o Coelho vai o Corinthians, deu o quê? Vai ou não?
Não vai, também acho que não vai. Ficamos por aqui, encerramos o Gazeta Esportiva, lembrando os 25 anos sem Fred Sonic Smith, guitarrista da banda MCs. Tchau. Não...